Filho, comentarista dinâmica, nota 10, 18 horas 46 minutos, 18 e 46. Eu passo a bola agora para J. Lacerda, o crítico, porém imparcial. Mais uma derrota do Fortaleza, impaciência do torcedor. Domingo vai pegar o Palmeiras, o Ceará, quarto colocado. Na segunda encara o Bahia e tem o Ferrão no final de semana estreando na Série D fora contra o Central. É com você, Lacerda. Um abraço, Mário, um abraço a todos nesse dia de ressaca para a torcida do Fortaleza. Antes, agradecer ao Paulo Rocha, que eu encontrei ali há pouco, um cidadão, ouvinte nosso, o embaixador lá do Conjunto Ceará. Alô, Edson Ferreira, o Madiba, o Paulo Rocha com sua barba branca de veludo, né? Encontrei ali na padaria, estava tomando um café e batemos um papo rápido e legal. Nós não nos conhecíamos não, ele me reconheceu e aí batemos um papo, ele disse que acompanha o nosso trabalho aqui, Mário. Então mandou um abraço para todo mundo. Obrigado, Paulo Rocha, pelo carinho. É sempre bom, é um bálsamo quando encontramos pessoas assim que gostam da gente e que gostam de graça, né? Mesmo, porque gostam. Então isso é importante. E o nosso amigo Adilson Aguiar, lembrando que tem missa, hoje 19 horas, missa do Lava Pés, na Igreja Matriz São Francisco, é lá no Quintino Cunha, né? Porque daqui é da paróquia, o do Dias Macedo é paróquia. Não, mas aqui é paróquia, a matriz eu acho que é lá no Quintino Cunha. Bom, de qualquer maneira, quem tiver próximo aí, quem for, estiver seguindo o calendário religioso, 19 horas tem missa de lava-pés. Vamos lá, Mário, você quer que comece por onde, Mário? Vamos começar por algum lugar, né? Pelo Fortaleza. Pelo Fortaleza? É quem joga primeiro, não é domingo? Exatamente. Bom, o Fortaleza sai de um resultado negativo que praticamente ninguém esperava, né? Porque todo mundo falava, e é verdade, que o Vitória vinha de uma sequência de resultados negativos, porque não ganhava, mas também não era só derrota. E aí é o que eu digo sempre, muitas vezes a gente não vê os jogos. Eu vejo mais jogos do Vitória do que de outros times. Eu vejo os jogos que eu vejo do Vitória, do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário quando joga, né? Ou do Floresta, de algum time assim. Confesso que não tenho muita paciência para ficar todo dia, toda hora, vendo tudo quanto é jogo que acontece por aí. Quando tem um jogo interessante, eu vejo. Por exemplo, hoje, possivelmente eu verei Cruzeiro e Bahia, né? Quando tem algum outro jogo interessante que eu estou com tempo, eu vejo. O problema é que às vezes eu até quero ver, mas não estou com tempo para ver. Mas depois eu vejo um compacto, vou ver gol, vou ler sobre, vou ver alguma coisa. E do jogo do Vitória eu estava vendo. Então o Vitória está enfrentando uma situação um pouco parecida com a do Fortaleza. A diferença é que o Fortaleza é um grupo formado, não tem novidades. Novidade é pontual, um ou outro jogador que foi chegando. O Vitória não. O Vitória é um grupo que foi formado para o campeonato, para a temporada 2025, fez o campeonato baiano e continuou recebendo jogadores. O grupo está até um pouco inchado já, porque ele foi contratando, botando jogadores, contratando, buscando, aí contrata o jogador que não dá muito certo, vai ficando ali, né, até esperar a próxima janela para liberar e trazer outro. É isso que você tem que fazer no elenco, uma mudança constante. Você contratou, viu que não deu certo, próxima janela libera. Adianta a vida do cara e traz outro. E isso está sendo feito. E no Campeonato Brasileiro, o Vitória começou perdendo para o Juventude. Aí todo mundo falou, já perdeu para o Juventude? O Juventude só tomou essa cacetada agora do Flamengo, mas é o Flamengo. Flamengo, você vai jogar com o Flamengo, tem que ver quem é que não vai perder para o Flamengo. Né? Então, o Flamengo agora descontou tudo que o Juventude fez com os outros dois até aqui. Então, perdeu para o Juventude, depois jogou com o Flamengo. O Flamengo fez o segundo gol, ganhou de 2-1, fez o segundo gol no último minuto do jogo. No último minuto do jogo. Uma bola de fundo, da esquerda, do Henrique. Né? E foi o Henrique que cruzou? Foi. O Bruno Henrique cruzou, o zagueiro não alcançou a bola e saiu o gol. Contra o Atlético Mineiro, aí foi diferente, foi um jogaço. Jogaço.
trocado, e o Atlético Mineiro empatou já em cima da hora também que terminar o jogo, né? E já nesse jogo contra o Fortaleza, o Vitória já foi um pouco diferente dos outros todos. Já marcou mais, já teve mais consciência de jogo, já foi um time mais articulado e aproveitou melhor as oportunidades. Então já foi diferente. O Fortaleza também melhorou um pouquinho. O Fortaleza já teve uma organização melhor, já não foi um time abafado, apavorado. Algumas situações pontuais, como diz Zé Neto, o Paul já jogou diferente. O Paul jogou mais adiantado. Lembra que a gente falou disso aqui? Sim. Que o Paul ficava atrás só limpando o para-brisa, porque não tem o que fazer. O que é que você vai fazer atrás? Limpar para-brisa. E um jogador como ele, que tem qualidade, tem que jogar mais adiantado. Bota o cara de menos qualidade atrás e bota ele na frente, um pouco adiantado, para sair o jogo. E você já tem Davi Luiz, que sai o jogo aqui atrás. Então, praticamente, você não precisa de volante. Que Davi Luiz faz ali, ele é líbero. Ele sai mais um pouco de volante ali, né? Então, teve algumas situações assim. O gol, por exemplo, do Fortaleza, de empate, no segundo tempo, o Paul já estava lá na frente participando. E, inclusive, o treinador do Vitória observou essa mudança, mas observou depois, já não deu tempo dele fazer nada, porque ele tomou o gol. Depois ele mudou. E isso ele comentou na coletiva. Eu também, aí eu posso até não ver o jogo, mas eu vou ouvir as coletivas dos treinadores, para saber o que é que eles disseram. E o treinador do Vitória, Carpini, comentou isso. Comentou sobre a incursão do Paul nas costas dos volantes dele, que ia criar problemas. Só que não deu tempo, ele tomou o gol. Aí depois ele tentou corrigir. Aí o Vojvoda percebeu, por isso que as pessoas talvez não entendam por que a saída do Paul. O Vojvoda percebeu, o que é que ele fez? Ele falou, pô, então eu vou tirar o Paul. Já estava um pouco desgastado, eu vou tentar outra coisa. Aí fez a substituição do Paul. E ali foi uma trocação de treinador também, que a proporção que o Vojvoda ia mudando, o Carpini ia mudando. Vojvoda ia mudando, Carpini ia mudando, né? E ele foi anulando as tentativas de ações do Fortaleza. E os dois times cansaram. Cansaram pela sequência de viagens. E a gente havia comentado isso aqui também. Eu venho comentando isso aqui, falei inclusive, eu acho que anteontem, nas primeiras, sobre o cansaço, que é visível. Ontem foi visível. O Vitória veio da Argentina, chegou segunda-feira de noite da Argentina. Os jogadores têm que ser liberados na terça, na quarta representação e jogo na quinta. Como é que não cansa? Você acorda mofado, velho. Você sabe como é que acorda mofado, né? Quando você vai para uma festa, que deita 4 horas da manhã e que tem que levantar 6. Você acorda mofado. É como uma sequência de viagens dessa. E o jogador está correndo. E depois o corpo precisa de repouso, ele não tem no tempo certo. Fica em avião, fica em ônibus. Tem que estar relaxado, estirado. É complicado. Ele não tem o regenerativo no tempo certo. É tudo muito complicado. Sem falar na qualidade. Não adianta, porque se eu nem falo mais. Nós não temos jogadores de qualidade mais. O Fortaleza é um time de estrangeiros. Melhorou a qualidade? Não. É extraordinariamente superior aos jogadores que estão aqui? Não. O time do Vitória não tinha nenhum estrangeiro. O estrangeiro lá, paraguaio Cáceres, estava no banco. Não tinha. Então, eu acho que terminou o que foi que falamos aqui ontem, do meu ponto de vista. Poderia ser um jogo empatado. Pensei nisso o tempo todo. Quase era um jogo empatado. Se fosse empatado, estava na conta. Porque o Arcanjo, para mim, foi o destaque do Vitória, e talvez até do jogo. Fez 2 defesas, aquela testada do Paul no início do jogo, no chão, aquela do Davidson que ele tirou de assim quase de manchete. E ainda teve o chute do Martins. O chute do Martins, que ele fez lá uma ponte aérea e jogou a bola para o fundo, né? Então, devido à espetacular atuação do Arcanjo, o Vitória talvez até não tivesse perdido o jogo, né? Então, acho que foi na conta, houve evoluções das duas equipes e ganhou o Vitória no detalhe, que também era a minha sensação, que eu disse aqui, inclusive, 6 da tarde. Não é que eu
saiba mais do que ninguém, nem que eu quis adivinhar. É sensação, você sente. Tenho 40 anos acompanhando isso. Se a gente não sentir, se eu não sentir, eu deixo de trabalhar. Ficar perdido assim. Tá? Claro que eu vou me informar, vou ler, vou olhar e tal, mas eu tenho que ter sentimento também. E eu sentia isso. Ou não foi isso que a gente conversou aqui ontem, Zé Neto? Foi exatamente isso que a gente conversou. É um jogo que foi muito disputado para as duas equipes, né? O Fortaleza até conseguiu ir melhor, na minha opinião, mas ligeiramente melhor que a equipe do Vitória, porque apresentava ali uma parte de criação, mas não era efetivo no ataque, conseguia ali triangular a bola, ir bem. Os volantes estavam bem, na minha opinião. Acho que o Martins foi bem, o Paul Fernandes também foi bem, né? Um grande jogo, acho que o melhor jogo dele até então com a camisa do Fortaleza. Só que aí vem a parte da substituição que o Vojvoda faz, onde coloca o Zé Wellison, que é um jogador defensivo, e eu acho que naquele momento do jogo, onde estava 1-1, o Fortaleza ainda podia recuperar, podia fazer o seu segundo gol e levar essa vitória para casa, mas ele prefere colocar o Zé Wellison, que é um jogador defensivo e que não está numa boa fase, e o Caleb, que ficou apagadíssimo no jogo de ontem, Lacerda. Mas também teve a questão do Davidson, acho que o Davidson entrou bem, colocou bola na trave, chamou a atenção ali do goleiro e tal, mas foi uma partida assim que o Vojvoda poderia ter botado jogadores que poderiam ser testados, como o caso do Alanzinho, por exemplo. Eu só vou questionar aí o Alanzinho, porque no caso do Paul, se você observar, ele botou o Caleb, tirou o Paul, né? Colocou o Caleb, que é um meia, no lugar do Paul, que é um volante que estava fazendo de meia. Então ele colocou um meia, né? Porque ele percebeu que o Vitória já tinha percebido a presença do Paul por lá. Então ele colocou um meia, então agora eu vou colocar um meia, para ver se eu resolvo. Só que o Caleb não resolve. Esse é o problema. E ali é uma estratégia pensada, porque ele botou o Zé Wellison no lugar do Rossetto, e logo depois ele tirou o Kusevich. Aí Zé Wellison desceu um pouco para fazer de zagueiro. Então, aí é que está que a gente às vezes não alcança a cabeça do treinador. Como ele não fez de vez, ele vai fazendo aos pouquinhos, mas ali está na cabeça dele, a gente não entende. Agora, eu acho que ele deveria ter colocado o Alanzinho, porque Alanzinho ia dar velocidade. Alanzinho ia tirar, como Carpini colocou, o que não é meia nem atacante, o Ronald, que é um volante, mas é um jogador que arrasta a bola, que vai com a bola dominada. Ele colocou o Ronald caindo para o lado esquerdo, e foi Ronald que puxou a bola, que terminou na jogada do gol, do Mateuzinho, que caiu no pé do Jamerson, e o Jamerson cruzou, e Mateuzinho rebateu de primeira e fez o gol. Então, às vezes, os treinadores pensam na cabeça deles, a gente pensa com outra cabeça, mas eles estão na cabeça deles. Eles estão lá, eles têm que fazer, quem tem que fazer é ele. Ele não vai ficar perguntando a mim, a você, a tal, ele faz o que dá na telha dele, né? Agora, acho também, e aí o Vojvoda é um problema dele, ele demora, ele pensa, ele fica botando o cara aos pedacinhos, vai demorar até o fim do ano, para ele ter confiança no Alanzinho. Essa é a questão. Então é isso, Mário, receba.